Muito boa noite. Estamos no ar, mais um episódio. O Mundo da Tinta não para. Para você que ainda não segue a página, Instagram, YouTube, tem vídeo novo toda semana. Vai lá, começa a seguir, se inscreve também, é gratuito, não tem custo algum. É só você chegar, clicar lá e você vai estar recebendo todos os nossos vídeos semanais. O Mundo da Tinta não para, sempre com temas de aprendizado para o seu dia a dia e tudo mais. Lembrando que o Mundo da Tinta não para com episódios sempre inédito, nada repetido aqui, tá ok? E hoje eu tô com um fera de drywall. O cara é sensacional e foi muito difícil também a agenda para ele. Sexta-feira, dia de correria, dia de Pix também, mas aprove a Deus a oportunidade, né, e a honra também de recebê-lo aqui. Rodrigo, da R9 Não Para. Muito boa noite, meu amigo. Muito obrigado por você ter tirado um tempinho da tua agenda, né, dessa correria, academia, obra, família, internet, para estar aqui essa noite conosco. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a vocês aí pelo convite, né? Davi aí, um cara sensacional. É uma honra estar aqui no Mundo da Tinta, falar com vocês, trazer um pouco de experiência, né? Porque a obra é o que movimenta aí muito todos nós. E eu amo a obra, pra falar a verdade. E sexta-feira, cara, tirar um dia pra vir aqui também não é fácil, não. Mas nós faz um esforcinho, né? Pra estar junto com os fera, porque hoje nós somos o reflexo desses caras aí, ó, profissional. Ah, imagina. É uma honra sempre recebê-los aqui, né, o pessoal do drywall, já teve aí o pessoal da pintura, e vai vir muito mais, né, tivemos aí também a participação do Sheik, você não sei se você acompanha lá, Dei uma olhada. o Sheik lá, e enfim. Fala pra mim, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você teve aí recentemente, né, uma grande experiência, você teve que viajar para trabalhar, enquanto muitos estavam saindo de férias, né, no mês de dezembro, você estava se organizando para poder atender mais um cliente, eu creio que foi o último cliente de 2025, só que a logística foi diferente, né? Davi, na verdade, foi a primeira obra do ano, de 2026. Sim. Mas esse cliente aí, ele estava acompanhando nós pelo Instagram há um ano e meio, conversando, tirando dúvida e a gente dando todo o suporte, porque a gente não sabia de início aonde que era a obra dele. Ele perguntou, tirou todas as dúvidas, e aí foi assim a pergunta dele: "Você faz a minha obra?" Eu falei: "Faço, lógico." Aí ele falou, mandou a planta, primeiro tudo no off, sem eu saber de nada. Aí eu perguntei onde que era o local, ele não respondeu, eu fiz o orçamento como eu faço para qualquer outro cliente, dando toda a atenção e tudo mais, né? Quando eu fiz o orçamento, ele aceitou, ele falou, meu, fechou, mas a diferença é que a minha obra é em Maceió. Eu falei, não, então calma aí que então não é esse orçamento, porque muda toda a nossa conversa agora. Aí a conversa foi que, tipo, nós fomos, na verdade, né, só com a mão de obra, fizemos toda a logística aí do material para ele poder comprar com todas as qualidades que ele precisava, placa performa, né? E, cara, foi uma experiência sensacional, porque foi também a primeira vez que eu tinha andado de avião. Olha só. Cara, que experiência! Para quem não andou de avião, é bom, bicho. Dá até vontade de ir de novo. E Mas foi sensacional, como eu falei. Fomos lá para Maceió, com tudo pago, né? Ele arcou aí com os custos da hospedagem, do translado do avião. Chegamos lá também. É uma pessoa sensacional, um cara aí, tipo, educado, trouxe nós aí, tipo, tirou nós da nossa rotina, né? Tirou de São Paulo. E nós fizemos uma entrega para ele sensacional e tem contato com ele até hoje. A gente conversa até hoje. Tipo, os clientes que a gente tem, não é só um cliente que paga o serviço com excelência e acabou. A gente acaba tendo um vínculo, isso que é o mais legal, né? e você falando da experiência, então você teve 2 experiências. A primeira experiência foi trabalhar fora de São Paulo, né, Sim, e a segunda foi andar de avião. foi o cara, que legal. Só que o que mais chama a atenção dentro desse início de conversa é que ele conseguiu, na verdade, captar o teu contato pela internet, Sim, pelo Instagram. E a gente sempre fala aqui sobre isso. O profissional hoje que não se posiciona, concordo. né, na internet, ele entende que tem uma empresa, ele entende que pega obras e tudo mais, porém ele não se posiciona na internet, ele está perdendo dinheiro, não é verdade?
É assim, hoje no mundo que nós estamos, ô Davi, eu te conheci, né, nos eventos, mas quando a gente estamos no evento, você sabe. Primeira coisa que nós falamos pra pessoa é: "Meu, e aí, você tem a rede social?" Porque a gente acaba conhecendo a pessoa, o quanto que ele é profissional. E o Instagram, para os meus clientes, é o meu portfólio. Então, assim, lógico, ali eu mostro para o meu Instagram, para os meus clientes, quão profissional que nós somos, né? O que que a gente entrega, o que que a gente está nos bastidores, né? Não pelos stories e tudo mais. É igual você falou. Hoje, quem não tem Instagram, não vamos se dizer que ele está deslocado do mercado, mas ele está com uma grande chance aí de não ser visto. E é o que eu sempre falo, às vezes, para as pessoas que eu acabo conhecendo, que quem não é visto não é lembrado. Então, um exemplo, você pode fazer sim um excelente serviço, como existe muitas pessoas aí que não mexem na internet e trabalha muito bem. Mas, cara, a internet, ela te dá uma ampla vastidão assim de clientes sensacional. Porque ali a pessoa ele vai te encontrar a hora que precisar. Então, o Rodrigo, vamos lá dar um exemplo, vai. Essa semana mesmo a gente estava num serviço em Osasco, e aí a obra rodando, do nada apareceu que eu estava em outra obra, né, com outras pessoas lá em outro lugar, que eu acho que, se não me engano, foi em Perdizes. E aí a pessoa fala, caramba, então, tipo assim, além dele fazer o serviço, eles conseguem fazer com excelência e mais de uma obra? Sim, então esse é o objetivo de mostrar para os clientes que nós somos capazes e eficiência profissionais a esse ponto. Então, cara, é o que eu falo. Quem não está na internet, procura entrar na internet, o Instagram. Quem não tem ainda esse feeling de falar, pegar o celular, tenta, porque faz diferença, faz muita diferença. E uma vez que você começa a criar vídeos, né, você começa a criar conteúdo para a internet, aquilo ali vai se tornando tão rotineiro, vamos Sim, dizer assim, e que acaba virando costume e você naturalmente acaba criando conteúdo. E hoje está muito prático, hoje você não precisa editar tanto, o Instagram não exige tanto não. edições fenomenológicas, edições, né, grandes assim para poder chamar a atenção. É como eu falo, o mínimo é o máximo, né. É isso mesmo. Então se você, o mínimo, conseguir gravar ali na tua obra, coloca um tripé, coloca um cavalete, já que você não consegue ainda, né, chamar um videomaker para tua obra, mas coloca um tripé, deixa gravando, faz só 2 cortes, início e final e coloca na rede social, lá no teu Instagram, justamente para atrair. Você vai fazer com que o Instagram atraia clientes para você, e isso é Sim. importante. É como o Rodrigo falou, quem não é visto não é lembrado. E a gente sempre veio falando sobre isso, sobre mostrar, sobre se posicionar em questão de uniforme também, né? Sim. É assim, Davi, eu priorizo todos esses quesitos aí de marketing, eu priorizo, lógico, junto com segurança, né? Pode acompanhar lá que os meninos que trabalham comigo, né? O Gelton, o Júnior, que está agora com o menino novo, está comigo, outras pessoas também aí que acabam aí nos ajudando no dia a dia, eles estão sempre de bota e uniforme da Renove, né? Por quê? Isso já mostra um posicionamento diferente no mercado. Isso mostra que nós somos profissionais e procura entregar algo diferente, entendeu? Então, é isso que nós estamos tentando mostrar. Você tem que ser diferente das outras pessoas e mostrar para elas que você é o carro-chefe. Fala assim, meu, aqui é eu que domino. Quando a pessoa você passar na rua, a pessoa fala, caramba, olha lá, ó, a equipe da Renove passando. O que acontece? Isso é muito gratificante, tá? Então, meu, é o que eu tô falando, é o básico, bem feito. Eu voltando na parte da internet, não precisa você pegar. Lógico, hoje nós temos sim um iPhone para poder fazer gravação e tudo, mas quando eu comecei, o meu celular era com a tela trincada. E eu fazia vídeo do mesmo jeito, tá? E as edições também não era a edição que tem hoje. Era uma ediçãozinha básica e foi onde foi moldando, foi levando. E hoje a gente, lógico, consegue fazer uma coisinha um pouco melhor, mas é aquela coisa que você acabou de dizer. Não precisa você falar, meu, eu preciso mostrar o melhor. Não. Às vezes o básico, bem feito, é igual a caneta Bic. A caneta Bic, ela tá no mercado aí milhões de anos. Qual que é o diferencial dela? Ela escreve, ela é básica, a função dela é escrever. Ela não para, Entendeu? Então você não comprou ela, falha, vai fazer acontecer. É a caneta né? Bic. Ela não falha ali, Básico né? bem feito. Exatamente, é baratinha, de fácil acesso
e ela não, a tinta não para, você vai escrevendo, escrevendo e vai embora, não Esse é o fica falhando, objetivo. né? Você compra uma outra caneta um pouco mais sofisticada, falha, o bico é muito delicado, e a Bic não, a Bic A é bica feita, é o básico bem feito. um básico bem feito, né. E me diga uma coisa em questão hoje, quantas equipes hoje a Renove, desde quando iniciou, né, quanto tempo tem aí no mercado e hoje quantas equipes a Renove tem hoje? Vamos lá. Às vezes as pessoas olham na internet e falam: "Caraca, eu acho que ele deve ter uns 20 funcionários, né?". É. Nada, nada. O nosso slogan, né, da Renove, a Renove não para, como também o mundo da tinta, o mundo não para. É. Mas por que a Renove não para? Isso aí foi criado aí durante o dia, durante as obras e tudo mais, porque nós conseguimos ver que nós estávamos fazendo, várias coisas ao mesmo tempo, então a gente começou meio que brincar na internet e pegou essa Renove não para. E equipes, a gente não tem várias equipes, nós tem 2, fixa é 2 pessoas, então o montador e o meu oficial ou o ajudante, né, e no caso são 2. Pintores, nós temos vários parceiros, né, temos o David, temos você que já nos ajudou bastante, o Marcos pintor que tá aqui também, vai participar, meu, não perde, esse cara é sensacional. E tem a Carolina também pintora, que é aqui de São Paulo. Então, tipo assim, nós não tem várias equipes. A diferença é que quando a gente entra na obra, a gente faz acontecer. Então a gente entrou hoje, nossa, faz aquela correria, tudo mais com excelência. Amanhã nós já tá em outro lugar, aí a outra equipe tá rodando uma outra obra e tipo assim, quem vê fala: "Caramba, eles são que é 25 pessoas, é 20?". Não, somos pessoas que comprometidas com o que faz. Essa é a diferença. É que na verdade todos que estão com você têm a mesma visão. Então Isso. quando se torna a mesma visão, né, ou uma visão única, o trabalho ele anda, Sim, né, existe uma produtividade. Mas quando você acaba contratando alguém, né, ou um ajudante, e esse ajudante não está na mesma visão que a sua, sim. infelizmente esse ajudante ele vai queimar o dia, ele vai queimar a diária. Porque o importante para esse ajudante não é o aprendizado, o importante para esse ajudante, em 80%, é ele adquirir, ele pegar o dinheiro dele. É, por isso que quando um macetezinho para quem eu for contratar, para quem você também for contratar, é assim que como eu faço. Quando eu chamo a pessoa para conversar, primeiramente, o primeiro dia a pessoa teoricamente não trabalha. Ou a gente tira um dia para mim, a gente se encontrar em algum lugar, e aí eu faço uma seguinte pergunta, eu falo: "Meu, qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? Onde você quer chegar?". Porque assim, eu vejo de uma forma antes de eu trabalhar com drywall, né, na obra, eu trabalhava em empresa, era TLT. E a minha mente era, meu, quem trabalha com pintura, com pedreiro, gesseira, tudo mais, eu pensava, meu, são as pessoas que tentaram de tudo na vida e não deram certo. Eu pensava dessa forma. Quando eu vim pra obra, cara, é totalmente diferente. É os cara que mais estuda, é os cara que mais se dedica, é os cara que acorda às 5 horas da manhã, né? E às vezes nem consegue nem dormir, ou às vezes roda a obra à noite. É os caras que se dedicam de verdade. Então eu chego nesse ajudante e falo: Meu, onde você quer chegar? Qual é o seu sonho? Aí a pessoa, às vezes, ele fala: meu sonho é ter minha família, é conquistar um carro, é assim. Eu falo: Meu, e aí? Como que você vai ter os meios para conquistar isso? Infelizmente, não. Felizmente, graças a Deus, é trabalhando. Então, aí eu explico para ele como que funciona a empresa, aonde ele pode chegar, né? Nós trabalhamos bastante com meritocracia. O ajudante não tem como. Ele vai receber o valor dele por não ter o conhecimento. E a gente sempre incentiva os caras a estudar, escreve os meninos às vezes no curso online. Já paguei curso para ajudante, para o cara poder se especializar. Então, tipo assim, ele vê que com a gente, ele não tá, eu vou ali, vou fazer o serviço e o cara vai me pagar e não importa o que eu fizer, meu dinheiro vai cair. Não, ele vê que ele fala, meu, se eu continuar com eles, a coisa muda. E eles vê de verdade que as coisas mudam. É por isso que você falou, por isso que eles abraçam mesmo a causa. Porque eles falam, meu, tipo, o Rodrigo, Rodrigo, eu não sou visto por eles como um patrão, um chefe, o cara que paga, é um parceiro. A gente conversa coisas às vezes particular, né? Não, calma aí, vamos parar a obra aqui. O que aconteceu? Não, aconteceu isso. Meu, calma aí, não, faz assim, porque, cara, sobre relacionamento. Eu tô casado há 18 anos. Não é 18 dias, então é pauleira. Só você sabe como que é. Então Exato. nós temos aí know-how para poder falar: "Não, cara, não age dessa forma.
ter um pouco de paciência com a família, mas vamos focar aqui no serviço, porque o serviço também precisa de você. A pessoa acha que por ser ajudante, ele não tem uma, uma importância na obra, Uma mas tem. responsabilidade, né? O ajudante na obra, ele é importante em qual sentido? Um exemplo, nós profissionais, que chega na obra e sabe o que tem que fazer. Se a gente parar para varrer um chão, para recolher uma ferramenta, ou descer do andaime que seja para poder fazer algo, nós está perdendo tempo. E nós sabemos que tempo é dinheiro, não tem como Exatamente. negar. Então, a importância do ajudante é fazer com que o profissional não perca tempo. E todo mundo ganha. E automaticamente ele vai se profissionalizando para o próximo profissional ser ele. É assim que nós tentamos fazer. Exatamente. Então, assim, quando o ajudante, então, olha toda a organização da R9, hoje chegando um ajudante, então ele olha o perfil de vocês, né, e ele entende isso, ele pega essa causa também para ele vai entender que ele pode também crescer, ele Sim, pode ser mais do que um ajudante, ele pode ir muito mais além. é isso mesmo. Né, então, não é só queimar a diária ou só pensar no valor que vai receber no final da semana, mas é entender que ele pode crescer dentro também do Sim. drywall ali. É, eu não vou negar, viu? Tem pessoas que não quer não. Tem Não quer. pessoas que, tipo assim, falam: "Ah, não, é muita responsabilidade, não, não quero". Você sabe, tem muitas pessoas aí que falam: "Não, eu vim aqui, quero ganhar meu dinheiro", mas aí essas pessoas não tem como ficar. Na Mas ver tem pessoa que não quer. É que na verdade existe pessoas que não nasceram para liderar e não nasceram para ter o seu próprio negócio. É, tem essa também. Não tem um perfil, não consegue ter o seu próprio negócio, porque já pensa, fala: "Meu, e amanhã? E depois?". Cara, se você é um bom profissional, se você faz aquisição de boas ferramentas, se Sim, posiciona na internet, não vai faltar o trabalho, não vai faltar. é isso mesmo. Um dia ou outro ali, mas esse um dia ou outro que você esteja, né, terminou a obra, tem 2, 3 dias ali, cara, você não vai ficar em casa, eu mesmo não fico. Sim, Eu ligo para um parceiro: "Ó, vamos fazer a diária", mas o profissional fazendo diária, cara, o faz. importante é você se movimentar. Por isso, aí vamos voltar naquela parte que nós comentou um pouco atrás aqui, os eventos, né. Tem pessoas que é contra eventos. Cara, vou falar ao contrário, o evento, qualquer um deles que seja, foi o que movimentou, foi o que fez a Renove virar o que é a Renove. Por quê? É igual você falou, lá você conhece pessoas que tá na internet e que não está na internet também, você agrega conhecimento com os fornecedores, então você chega lá, conhece uma ferramenta, um equipamento, acaba pegando também um contato do vendedor, do promotor, né, que tá lá, e até mesmo no dia a dia você fala: "Putz, tô com uma dúvida", porque ninguém ô, cara, nós pode estudar muito, mas as dúvidas acontecem também. E aí você consegue mandar mensagem para um cara que você conheceu, que você sabe que ele tem um pouco mais de conhecimento que você, ou até mesmo igual você falou, você pega uma amizade que você fala: "Meu, ô, eu tô parado, me ajuda?" Aí o cara: "Não, eu tô com uma obra ali e tudo mais", ou ao contrário, o cara pode estar parado e falar: "Eu sei que o Rodrigo pode me ajudar pelo menos uma semaninha aí, até a minha outra obra sair", porque acontece também. Às vezes fica travada por causa de alguma coisa. Então eu falo: "Meu, não deixem de ir para eventos pensando que é só para engenheiro, só para arquiteto. Não, o evento ele é para nós, trabalhadores da obra, que quer conhecimento, que quer ter um network, que quer ter pessoas, e isso de verdade vai mudar a vida, porque mudou a minha. Eu falei num outro episódio, né, que eu não vou pro evento para comer e beber como muitos fazem. É. A galera da pintura é E pegar terrível, brinde, meu. né, e É ir pegar pegar brinde. brinde, o cara vai com o bagageiro cheio de brinde, eu não sei onde coloca isso aí não me interessa, sempre foi do início, foi isso. Então assim, eu olhava, um pintor um pouco mais à frente, né, quando eu voltei para a pintura, e aí eu falei: "Cara, eu quero ser assim, eu quero fazer assim, como é que consegue, É como é isso que mesmo. vai?". Então, eu assim, não tinha ninguém para me falar, então eu mesmo tive que me moldar e entender que para o evento não era para comer e beber, Sim, era para fazer network e mostrar o meu trabalho. é isso mesmo. Muitas pessoas perguntam: "Como você chegou na Expert?". Dessa maneira, fazendo network, mostrando o meu trabalho na internet, É isso mesmo. mostrando o meu trabalho dentro da obra, a forma de comunicação. Pronto, é isso aí.
Comer o O bebê é básico bem depois. feito, é o É o básico bem básico feito. bem feito. Então, assim, o comer o bebê era depois que eu já fizesse todos os network. Já tá pronto? Já tá pronto, Ah, cara. mas às vezes não dá nem pra comer, fala a verdade, nem Às pra vezes não beber. A dá. correria é tanta. Não, aí terminou o evento, a gente vai comer uma Ah, pizza. não, aí sim. É que durante o evento, ela passa tão rápido a hora, né, É, cara? Nós chega lá às vezes 8h30, 9h. Aí, né, depende da feira que você tiver, já começa a conversar com um, com o outro, para num stand, quando você olha, já, caraca, já deu meio-dia. já é meio-dia. Aí daqui a pouco você olha de novo, putz, já escureceu, você nem viu. E você conversou, você pegou contato, você, meu, Trocou ideias, experiência, enfim. Mas, assim, a questão do drywall hoje, né, como a gente já tivemos alguns outros episódios, o drywall hoje, ele é qual etapa que vai entrando na obra? Ele é antes, depois do eletricista? Vocês têm uma na verdade que você faz a parte de automação, né? sim. Mas quando você não é contratado a fazer essa parte, passar a fiação, vocês conseguem alinhar você, o eletricista ali, para não gerar conflito? Vamos lá, Porque hoje, você está agendado para colocar o drywall, né, sim, então para não gerar esse conflito entre você e o eletricista. hoje é assim que funciona. Hoje a Renove, ela tá praticamente migrando já para a de reforma, para poder fazer tudo. Então nós estamos também já se capacitando, né? Um dos nossos colaboradores já está aí quase se formando na parte de revestimento, porcelanato, pedras naturais, no caso essas pedras, tudo aí que tá vindo no mercado. Mas a gente não migrou 100% ainda. Então vamos falar na parte do drywall como a gente faz. Hoje o nosso cliente final bastante é apartamento. Então, a pessoa do apartamento, às vezes, ele não tem projeto, não tem um arquiteto, não tem nada. Então, ele chama a Renove e nós, Renove, fazemos para ele toda a estrutura. Então, a gente faz um drywall, fazemos a elétrica, automatizamos e aí depende da conversa, a gente faz a pintura. A maioria das vezes a gente não pega a pintura de teto e parede, porque às vezes a pessoa fala que tem um tio, tem um primo, alguém que vai fazer para eles para poder tentar economizar. Mas nós sabemos que a entrega de um pintor profissional não é a mesma, mas as pessoas ficam nessa parte. Indo para a parte aí que você falou, que se for contratado a gente e não for contratado a parte da elétrica, a automação, como que funciona? Eu tento gerenciar toda a forma pro eletricista entrar. A maioria dos maioria não, não vamos generalizar, mas algum deles não coloca iluminação. Os mais raízes, né, os mais antigos, não coloca perfil, não faz algumas coisas assim. Então, uma das vezes eles só puxam os pontos, deixam os circuitos lá, e aí quem faz a instalação ainda acaba sendo a gente. Quando não é a gente quem faz a instalação, que entra a parte um pouco mais de um projeto mais elaborado, alguma coisa assim, porque aí já é um arquiteto, um engenheiro, então tem todas as etapas. Aí o próprio engenheiro ele já faz toda a gestão. Ele faz os circuitos, já deixa a infra do ar-condicionado feita, tudo mais, a gente entra, faz o drywall, faz as paredes curva, parede, né, tradicional, ou com placa performa para resistente aí a peso. Para quem não conhece, a placa aí ela aguenta até 50 quilos por ponto. Tem até uns vídeos na internet nossos falando sobre ela. E aí sim, o eletricista volta depois da gente para poder fazer a instalação da iluminação. Mas aí já é um eletricista, né, que já tem o conhecimento. Então a gente entra, faz a nossa parte e tchau. Não tem conflito, não tem nada. Cara, o conflito na obra existe. É Assim, assim. no sentido de: "Ah, não, eu vou passar primeiro os meus fios e depois vocês se vira aí". Ou, "Não, eu vou colocar primeiro o meu drywall, depois o senhor passa os fios". Não, não, nessa parte a gente tem que ter O a bom senso aí, né? flexibilidade, assim, bom senso, porque assim, quando eu tô fazendo uma obra, eu faço para o cliente como fosse para mim. Então imagina, vai, vamos supor que eu chego lá revoltado da vida e faço drywall sem pensar no próximo. Cara, o eletricista ele vai ter um trabalho para poder puxar os circuitos dele. O cara do ar-condicionado ele vai ter um trabalho para poder tipo puxar toda a infra dele também lá, né? Então, tipo assim, quando eu chego que eu vejo que vai ter área igual, estamos com uma obra agora desse tipo, né? O ar-condicionado não foi passado ainda. O que que nós fizemos? Nós estruturamos todo o apartamento, deixamos, mas não colocamos placa, nada, deixamos tudo aberto. Fomos para outra obra e falamos, ó, vamos dar tempo o ar-condicionado colocar, porque eu sei que se eu fechar, ele vai ter que fazer um monte de buraco no teto, vai dar trabalho para ele poder passar, e quem vai ter que resolver depois vai ser eu. Então é bom senso, na verdade, né? Mas o conflito existe. Porque tem uns caras que não tem esse bom senso, não. Exatamente, foi um ponto que eu tô aqui que você falou, pensar no próximo.
às vezes, ou muitas obras, né, e por vezes, a gente encontra, eu como pintor, encontra aí, coisas que o montador de drywall ou o gesseiro deixou pra gente resolver. Mas aí, é Sem gesseiro ou é montador de drywall? Que eu Aí que tá, né, porque o cara já foi embora, já recebeu o dele, né, já pegou o dinheiro dele e foi embora, só que não pensou no próximo. Você falou, pensar no próximo. Só que algumas vezes a galera não pensa, principalmente no pintor. Não. Aí, agora eu estava falando com o Marcos ali fora, né? O pintor, ele é o último a entrar. E ele é o psicólogo, ele é o psiquiatra, ele é o cara que tem que ter o mais pé no chão e vamos dizer a palavra, né? Tem que ter paz no coração. Porque todo mundo que passou pela obra pode ter deixado alguma coisa errada. E aí quem vai ter que resolver? É o pintor. Então, se ele não tiver. Aí o cliente chega nele e fala: Meu, aquela pessoa fez isso e isso. Ele fala: É, tipo assim, ele como profissional, pelo menos eu como profissional, nunca vou criticar o serviço de ninguém. Então, o pintor ele vai falar: Não, ele me deixou, mas dependendo do que for, ele fala: Não, nós dá um jeitinho. Aí a reclama: nós dá um jeitinho. Então, tipo assim, o pintor, meu, ou ele vai sair dali depois de um É, mês, o ou vai ficar ali. pintor é o famoso mago de É, Oz, para é. resolver as magias que acontece depois que os outros prestadores saem, então, né. E essa que é a questão. Eu vou prestar serviço a um grupo de arquitetas, e elas já deixaram muito bem alinhado, que cada um tem que fazer, principalmente a limpeza. Certo. Principalmente a limpeza, porque a gente bem sabe, quando entramos em obra, é o pedreiro que deixou, né, às vezes é o montador Às ou o vezes é o gesseiro montador, que sim. deixou placa para trás, sacos de entulho de placa, o eletricista também deixa, e a gente tem que deixar. Eu particularmente, pessoas já que me segue aqui já sabe, particularmente eu deixo muito bem organizado, eu não consigo Sim. começar o meu trabalho de pintura se eu não pegar uma vassoura, uma pá, um pouco de água e tirar toda aquela poeira, para que eu possa enxergar a obra e a obra poder, entregar aquilo que eu tenho para oferecer. Ao mesmo tempo, o meu contratante também vai enxergar o meu lado. Isso é verdade. Vou comentar aqui uma coisa. Uma vez eu já cheguei a contratar o Davi para fazer um serviço para mim, né? E aí, não, o primeiro impacto foi o quê? O cara chegou com tanta ferramenta que eu fiquei com medo, cara, de verdade. E eu falei, não, ó, tranca a porta do quarto aqui, porque, meu, ferramenta, dá pra comprar uma casa, acho, de ferramenta. O cara é top. E aí, foi uma coisa que você comentou mesmo, na obra lá do Jaguaré. Acho que foi do Exato, Jaguaré. Jaguaré. Você chegou e falou, caraca, já trabalhei pra bastante montador, gesseiro e tudo mais, mas vocês deixam assim, tipo assim, tava organizado, tava limpo, tava tudo, dava pra ele poder trabalhar tranquilamente. Aí ele fez até um vídeo, ele falou, meu, se todo mundo deixasse assim, nós estava no céu. Mas também já teve uma obra que ele chegou, que ele também me ajudou, é lógico, não vou falar que eu sou um perfeito. Ele teve que dar uma limpadinha assim. Mas também chegou com toda a bagagem dele, com ferramenta que dava até medo. Mas essa que é a questão. Se você não entende que se todos os prestadores de serviço, né, seja nós, pintores, ou todos eles que passaram, se cada um Sim, deles pensasse. pensasse no próximo, fala: "Cara, a gente está colocando piso, e piso suja, tem retalho", Se for polido ainda. né, então, aí se essa galera toda pensasse, falando: "Vamos recolher nossa sujeira", e aí vem a galera também depois de montar drywall, aí depois vem a galera da elétrica. Meu, antes da pintura entra tanta gente, só que Sim, cada um deles vai deixando um pouco. sim. É igual eu falei, a questão de pensar no próximo. É que tem muitas pessoas, antiga, né? Vamos se dizer assim, Mas eu que já, acredito já que tá mais, assim. por mais que seja antiga, não dá o direito de deixar sujeira. Não, não dá, mas é que a pessoa às vezes acaba pensando que, já tem pessoa que tá tão rancorosa do mundo que ele fala, meu, tô nem aí, vou fazer e o próximo que tome na cabeça. Creio que é isso. Porque, tipo, e também tem aquela coisa, né? Eu pego pouco isso porque eu faço a obra por completo. Então, a elétrica, o drywall, a instalação da iluminação e às vezes a pintura, eu que faço tudo. Então, eu que gerencio essa parte. Então, um exemplo, vai, o eletricista mesmo, quando ele chega, ele tá junto com o menino do drywall.
porque ele tá puxando os circuitos, né, dependendo como que for, e o menino hidráulico tá organizando, pegando os pontos deles, onde vai ter rebaixo, onde vai ter sanca, onde ter tudo. Então, o menino da elétrica, ele acaba o serviço dele em um dia, os circuitos. E aí o menino hidráulico já começa. Dependendo do tamanho da metragem, da dificuldade da obra e tudo, 2 dias o hidráulico já tá finalizado. O menino da elétrica já volta. Mas quando tá finalizado, o ajudante já tem essa noção. Opa, o cara vai vir e o nosso serviço é deixar tudo organizado. Então tem saco de entulho, já deixa tudo no cantinho. O menino da elétrica volta, faz a instalação da iluminação. A maioria das vezes da iluminação quem faz também é eu. Porque eu gosto, tipo assim, é igual a gente pega e fala. Tem coisas que se você quer que seja bem feito, faça você mesmo. Então, às vezes, a maioria das vezes, eu coloco a iluminação. Hoje, estou captando aí alguém para poder, tipo, colocar com mais frequência para mim a iluminação e tudo mais, perfil de LED. Porque também quem faz o projeto de iluminação sou eu, luminotécnico, né? Fiz uns cursos, aprendi aí sobre iluminação para poder deixar a iluminação estratégica no apartamento. E aí depois vem o pintor. E aí, a parte do pintor, ele já entende que também tem essa questão. Alguns pintores, ele não gosta que a iluminação está instalada, porque ele tem um pouco mais de dificuldade, né? Outros pintores, ele fala, não, Rodrigo, eu já sei como você trabalha, né? E aí ele já chega sabendo que vai estar a iluminação toda no local. Aí ele chega, papela tudo, faz tudo bonitinho lá e as coisas fluem. E ele falou aqui que tem pintor que não gosta da iluminação no lugar. Então, em dezembro, ele me arrumou uma. Não foi eu não, hein? Em dezembro, ele me arrumou uma para atender o meu último cliente de dezembro, o seu Carlos, É lá de isso mesmo, São São Caetano. Caetano. Abraço, seu Carlos. Rapaz, quando eu cheguei lá, era perfil de LED para tudo que é Foi lado. 80 metros de perfil ali. Meu pai, então você imagina, a gente que trabalha com maquinário, com a aplicação de massa corrida na máquina, com Berox de 60 e 80 centímetros, você imagina, né, para mim, a dificuldade, né, ali pra você trabalhar devagarzinho, tal, você ter que trabalhar com isolamento. Rapaz, essa daí você vai ter que me pagar alguma coisa. Não, até Não, hoje, alguma coisa você vai ter que me pagar pelo tempo que pior que eu foi isso levei mesmo. ali. Cara, que foi aquilo, mano? Quando chegou, na verdade, eu indiquei você lá pro seu Carlos, né? Vocês chegaram a conversar e tudo mais. Eu falei, não, mas pode ficar tranquilo que o cara, o Davi, é o que vai solucionar seus problemas. Não que tinha problema, mas é modo de representar, né? Sim. Quando o Davi chegou lá na obra, eu acho que ele colocou o pé, ele falou, calma aí. Acho que a primeira coisa que ele fez é eu catar o celular e me ligar. Ele falou, Rodrigo, o que que aconteceu aqui? Aí eu fiquei até preocupado, eu falei, o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Você que me disse, O você que forro tá aí. caiu? Aí ele, meu, mais de perfil pra caramba aqui, parecendo um estádio. Falei, ah, cara, é porque nós instalou tudo já. Aí ele falou, putz, agora o serviço que era pra fazer aí uns 3 dias, vou demorar um pouco mais. Mas eu confiei nele, eu confio nele, por isso que eu faço isso. Você é louco, mano. É outra pegada, né, outra assim, porque você tem que isolar, né, você tem que fazer todo o preparamento com fita, É, tira a isso mesmo. fita, porque eu não deixo a primeira fita até o final. Eu troco umas 2 vezes de fita. Então você imagina o tempo. Então a primeira fita é para receber a massa. Aí depois da massa eu coloco outra fita, lixo, tiro a Sim. fita. Por que eu faço esse processo de fita? Porque caso essa fita com a massa, né, que já está ressecada, estoure um pouco mais, eu ainda dá tempo de fazer esse catado antes da tinta. Interessante. Ó, pega a visão, hein? Antes da Olha aí, tinta. hein? Porque depois da tinta, para você ficar dando retoque, é fosca, mais mancha, é branco. Né? A gente usou um branco de uma marca e esse branco ele mancha. Se você olhar no horizonte, ela marca. Então a gente já tem essa experiência. Né? E quando eu olhei aquele perfil, eu falei: meu pai, o que o Rodrigo fez comigo? Esse não é um amigo. É, amigo, Esse, foi amigo. rapaz, a última Foi obra mesmo. de dezembro, o cara me deixa essa armadilha aqui. Mas enfim, deu tudo certo. Seu Carlos gostou Seu demais. Carlos é Ele, legal. ele, ele fez um feedback, gravou com a gente. E o seu Carlos, pra você poder ver, ele esperou 3 anos pra poder fechar com a gente. 3 anos. Então são histórias assim, a primeira história que você contou aqui foi o pessoal de Aracaju, Maceió, Maceió, Maceió. que aguardou 1 ano, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Tem seu Carlos que aguardou 3 3 anos. anos. Então você imagina que a história que a Renove carrega nas costas, Sim. de clientes que aguardam.
Clientes que já ouviram falar da Renove e que aguardam a mão de obra. Então a gente não está falando com qualquer empresa, a gente está falando com uma empresa estruturada e que a galera espera, né? É porque, igual eu disse, eles chegam, conversam, aí a gente tem todo aquele tato de primeira conversa, primeiro contato, e a gente passa a confiança, fazemos contrato, tudo bonitinho. E a pessoa fala, opa, é isso aí que eu tô procurando. E aí, por isso que eles aguardam. Algumas pessoas, tipo assim, comprou o apartamento hoje, um exemplo, vai pegar o apartamento daqui 2 anos. E eles já sabem que é a gente que vai fazer o gesso deles, no caso a reforma, né? O drywall, elétrica, a pintura, a automação e tudo mais. Legal, bacana. Rodrigo também tem história de superação, né? Rodrigo, ele não conheço ainda totalmente a história, a gente está conhecendo aqui ao vivo essa história do Rodrigo com a R9, mas também lá no Jaguaré a gente passou, né, um momento ali bem delicado, mas ele vai contar rápido, mas só para você entender que quando Deus está no negócio, Falou tudo. ele te surpreende. Deus faz com que você venha dar a volta por cima. E que foi um momento chato ali, foi o furto do carro. Foi. As pernas tremeu, né? A gente tava todo mundo dentro do apartamento, era meio-dia, a esposa, você foi almoçar? Não, mas por que que o carro tá se movendo? Foi tipo isso. Cara, é assim, eu sou evangélico, acredito muito em Deus, né? Mesmo não estando aí, às vezes, com frequência na igreja e tudo mais, mas, meu, Deus é o que movimenta a minha vida, eu acredito muito, tenho fé gigantesca. E foi assim, mais ou menos a história resumida. No carro tava parado, né? E a gente chegou pra trabalhar, tudo mais, naquela correria. E esse carro, que era uma estrada, né? Aquela cabine dupla, aquele carro era meu sonho, pra falar a verdade. Primeiramente, eu pedi ele pra Deus. Falei, Deus, quando eu falava com a minha esposa, eu falava, meu, o carro que eu quero é uma estrada pra trabalhar. Aí você fala, mas por quê? Ah, porque a cabine dupla? Porque servia tanto pra trabalhar quanto pra minha família. No caso, carregar eles pra poder fazer despesa, pra poder viajar, pra poder andar. É eu, minha esposa e minha filha, né? Então eu falei, não, eu não quero, no momento, ter 2 carros. Eu quero ter ele que serve pra tudo. E é um carro magnífico. Meu, carro top. Eu sinto até falta. Aí, beleza, estamos trabalhando lá, tudo. O carro tava lindo, o carro tava lindo. Porque eu sou enjoado também, eu gosto das coisas certinhas. E aí, foi o que você falou, minha esposa me ligou, por causa que lá o sinal da internet era ruim. Então o seguro ligou pra minha esposa, falando que o carro tava se movimentando. Eu nem acreditei na hora. Falei, ah, o carro tá movimentando? Aqui, mó lugar tranquilo. Aí nós desceu. Chegamos lá, sabe quando você olha assim pro lado e fala, meu, não é possível, eu deixei o carro aqui. Aí você ainda fica até meio desnorteado, você anda uns 4, 5 metros pra frente e fala, não, será que eu deixei ali mesmo? Mas foi isso, furtaram o carro e foi um baque pesado. Mas como eu disse, eu vou falar uma coisa aqui importante. As palavras têm poder. Porque eu também tava com a estrada e eu comecei a ver que, tipo assim, a gente que trabalha com obra não tem como. Por mais zeloso que nós somos, suja o carro, às vezes não dá tempo de limpar por causa que a gente corre pra lá e pra cá. Então o carro tava bonito, porém eu tava percebendo que, tipo assim, ele não tava servindo só pra família, nem só pra obra, tava mais pra obra que pra família. Então isso me incomodava. E eu também pegava e falava pra Deus o seguinte, lá, Deus, eu preciso de uma moto, porque às vezes eu preciso fazer visita, né? Eu deixo o carro com os meninos e eu vou de moto. Moto é mais rápida, mais econômica e tudo mais, porque a estrada era 1.8, então ela consumia legal. E foi nesse meio tempo. Quando furtaram a estrada, aí eu fiquei sem nada, né? Fui pra casa, fomos até de Uber, lembra? É. Caraca, foi um rolê. E beleza, chegamos em casa, falei com a minha esposa, falei com Deus, fizemos BO, fizemos tudo certinho. E o que aconteceu, cara? O seguro, por incrível que pareça, pagou em 15 dias. Em 15 dias o seguro pagou o carro. E aí, nesse meio tempo, pra você poder entender como Deus trabalha, eu tava pedindo pra Deus uma moto e ao mesmo tempo um carro pra família. Beleza, passou tipo questão de 10 dias mais ou menos. Eu tava no evento da Gessuart, que era o dia do gesseiro. E aí eu mexendo no celular, apareceu, tipo assim, sabe que o celular ele ouve, né? Quem, né, ligaram essas inteligências aí, e apareceu uma moto. Lá na hora, tipo assim, eu na hora perguntei pro cara, meu, quanto que essa moto tá à venda mesmo? Tá aí ainda? O cara falou, tá. Eu falei, ah, vou ver ela. Saí de Uber, fui lá, cheguei lá assim, sabe? Né, tava até de mochila, que eu tinha ido de ônibus pra trabalhar, né? Deixei os meninos numa obra.
Quer dizer, eles foram pra obra, né? E eu fui pra outra, de lá eu fui pro evento e fui. Cheguei lá, falei pro cara, meu, quanto que é? O cara falou o valor, tudo. Eu falei, meu, vê se passa meu nome aí. O cara, na hora, puxou assim e falou, cara, liberou. Eu falei, é nada, você tá de brincadeira, pô, tô tendo que tirar uma moto faz tempo, não tô conseguindo, ele não. Tá liberado. De sair de lá de moto. Já fui pra cá, já mudou um pouco a rotina. Passou questão, assim, de mais ou menos uns 20 dias, e eu passando de moto, né? Tá vindo da obra de moto, e uma concessionária perto da minha casa, onde, tipo assim, eu passava lá direto e nem reparava. Pra mim nem existia essa concessionária. Tipo assim, eu olhei pro lado, tinha um carro lá que também chamou a atenção. Eu peguei e falei, parei lá também de curiosidade, porque a gente não pode ter medo. As oportunidades na nossa vida aparecem. Mas também nós não pode, lógico, colocar os pés pelas mãos, mas também nós não podemos deixar passar a oportunidade. Porque, igual eu falei, eu acredito muito em Deus e Deus joga, a gente fala para Deus, Deus, eu quero isso, mas não vai cair do céu. Você Não tem que vai. correr, você tem que trabalhar, você tem que ir atrás. Existem oportunidades que ela só vem uma vez. Sim. E eu sou prova disso. Existem oportunidades que acontecem uma única vez. E aí, olha pra você ver como que é. Beleza, fui, né, falei com o cara, conversei, e foi da mesma forma. Eu falei pra ele, meu, né, eu quero financiar o carro. Será que passa, né, mano? Que eu acabei de comprar uma moto. Aí ele falou, vou ver aqui. Cara, por incrível que pareça, liberou o carro também. Eu tive que dar de entrada, cara, R$ 1.500. Meu, o que que é R$ 1.500 para dar entrada num carro de 36 mil? Beleza, teve parcela? Teve parcela, lógico. Continuou uma batalha. No mesmo dia também catei o carro. É loucura, né? Catei o carro e beleza, já cheguei em casa, a mulher falou, "Ixi, saiu de moto e volta de carro? O que que tá acontecendo?" Aí expliquei pra ela tudo, ela falou, não, beleza. Passou mais ou menos mais uns 20 dias, eu peguei uma obra num duplex no Tatuapé, obra gigantesca. Trabalhamos lá por uns 15 dias seguido, pauleira mesmo. E aí o menino que eu contratei, ele tinha um carro, um Uno. E ele falou assim, meu, quando acabar essa obra aqui, eu vou te vender esse Uno, brincando. E eu falei pra ele, não, beleza, então eu vou comprar. E, meu, e tá bom, essa obra deu uma complicação, por causa que os meninos lá, os arquitetos, engenheiro, falavam uma coisa, outro falava outra. Eles não entravam num consenso e quem sofria era a gente. Porque, tipo assim, um falava, o pé direito aqui é tal. Aí a gente fazia o serviço. Aí o outro vinha e falava, não, eu mudei no projeto. Mudou o pé direito aqui, eu não avisei pra vocês. Então ficava esse transtorno. Tá, a gente conseguiu se resolver. No final da obra, eu cheguei nesse menino e falei, tá, você vai vender o carro mesmo? Aí ele falou, meu, se você quiser comprar, cara, comprei um Uno. Eu sou doido, cara, eu sou doido. Comprei um Uno hoje, graças a Deus. Eu tenho a moto para se locomover, fazer visita para lá e para cá. Tenho o carro para trabalhar e tenho o carro para a família. Tipo assim, um carro que foi começou da história do furto da estrada, que era um carro que eu sempre pedi para Deus, mas é o que eu tô falando. A gente pede, mas só Deus sabe o que a gente precisa. Às vezes ele dá. Agora eu falei, as palavras têm poder. Ele fala, você quer? Tá bom. Então, porque você é justo, você é trabalhador, você é honesto, filho de Deus, não passa a perna em ninguém, mas o que eu tenho pra você é maior. Não é isso. E é com muita gratificante que eu falo, meu. Tipo, em questão de 50 dias que a estrada foi roubada, peguei uma moto e dois carros. E a moto já tô quase quitando. E só benção, velho. Só benção. Que maravilha. Resumidamente, hoje, 2026, o que a Renove pensa e o que a Renove é? É uma pergunta estratégica, bem elaborada, não pode ser qualquer coisa. É assim, a Renove, no meu ponto de vista, ela não é tão grande quanto as pessoas vê. Porque assim, nós somos. Eu sou um cara bem pé no chão. Então, que você fala assim, você é louco, como que vocês não são grandes, são referência, vocês contratam, você muda a vida de pessoas e tudo mais. Mas eu sei, sempre tem que melhorar. Então, tipo assim, para algumas pessoas de fora falar, não, a Renove é uma empresa referência, é uma empresa que eu quero trabalhar, ou me identifico bastante com o Rodrigo da Renove. Mas eu sei que tem muito que melhorar ainda. Agora, ó, a gente quer chegar, cara, eu tenho cada estratégia, cada coisa em mente. A minha mente é um turbulhão. A gente pensa muita coisa ao mesmo tempo, então, é,
eu não tem como falar assim, tipo, porque igual foi o negócio do carro, foi tudo de uma vez. Então, se aparece a oportunidade pra mim agora, eu sou aquela pessoa que, tipo, não existe desafio que nós não possamos superar. Essa é a palavra. Então, eu não tenho nada meio que programado em mente, não. Renove é isso e isso, não. É tipo assim, nós estamos aqui para fazer o nosso melhor, para agregar valor no mercado, para os nossos clientes, que é o principal. E eu não tenho medo de desafio. O que vier, a gente vai bater de frente. Eu aprendi uma palavra com o menino que eu conheci na FEICOM, que ele falou assim: se for difícil, nós faz acontecer. Se for impossível, me dá 5 minutos que eu resolvo. É tipo isso. Exatamente. Então a Renove hoje está no mercado aí há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Já atendendo São Paulo, Grande São Paulo, Maceió. Maceió. E é isso, uma história fantástica de superação, porque, como eu disse sobre essa história do carro, você poderia ficar chateado, não querer mais, querer até desistir, como muitos abrem mão, falam: não, eu não quero mais trabalhar para mim mesmo, voltar para o CLT, que eu não tenho tanto trabalho assim, eu Sim, cumpro as minhas 8 horas, 9 horas lá, recebo o meu mensal e tá bom e eu não tenho problema. Só que a gente nasceu para ter o nosso próprio negócio. sim. Então, por mais que venha essas adversidades, que foi uma adversidade a questão do carro que você não esperava, ninguém Não. espera. Ninguém espera. A gente deixou o carro lá e acabou. Só que Deus superou isso. Só que Deus lhe presenteou. Deus lhe fez você dar a volta por cima e mostrar para muita gente que é capaz de fazer. Que o dom que Deus deu, tanto da pintura quanto para o montador de drywall, o gesseiro, Pra todo mundo. ele é capaz. Ele é capaz de dar a volta por cima, ele é capaz de trazer o melhor para a família. É isso mesmo. É isso mesmo. As palavras que você colocou é isso mesmo. Você não pode, igual eu falei, não pode ter medo. Quem trabalha por conta, que tem a sua própria empresa, ele já quebrou o primeiro paradigma, que é o medo. Que é a pessoa que está do outro lado do CLT e fala: meu, mas será que eu vou? Será que eu faço? No nosso caso, né, falou: meu, nós vamos. É, Se der errado, eu vou é, fazer co- dar é certo. como você falou, não é sair fazendo dívidas, contas, Não, mas é ter o pé no chão. pé no chão. Eu só faço, Davi, eu só faço aquilo que realmente tenho condições de falar: ó, eu vou até o final, vou arcar, eu vou conseguir pagar essa parcela até o final. Eu só consigo fazer assim. Na Sim. minha mente só gera assim: talvez vai aparecer daqui 5, tem 5 obras, mas está agendado? Já pegou entrada? Já fechou contrato? Ah, não, foi de boca. Não faz isso. Não, uma outra coisa importante que você falou também, voltando na parte da obra e tudo mais. Galera, faça um contrato. O WhatsApp é um contrato verbal. Sim, ele é válido para poder você conseguir, se por algum motivo muito extraordinário precisar brigar na justiça por alguma coisa. Mas o contrato que eu falo é um contrato mesmo escrito, o É que o você vai físico, entregar, é o isso. contrato físico. O que você vai entregar para a pessoa, porque ali naquele papel, naquele contrato, a pessoa sabe o que ele está comprando. No caso, no meu contrato está marcado lá. Nós vamos fazer o drywall, cortineiro, elétrica, automação, a pintura, o que está incluso de material, o que não está incluso, prazo de entrega, né? O que mais? Algumas coisas que a gente às vezes acaba não fazendo, no caso, a maioria dos apartamentos mais novos aí, não pode cortar a parede, então já deixa escrito: ó, a construtora do seu apartamento não permite nós cortar sua parede. Então, mas se você, por algum motivo, quiser que nós fazemos esse tipo de serviço, é por sua conta. E isso tá no papel. Por quê? Para você poder, tipo, ter um Um feeling, um respaldo. respaldo e tudo mais. Cara, e não é difícil, hoje já tem aplicativos. Quando eu comecei no drywall, eu não tinha toda essa bagagem, né? E nem em todo lugar fala isso aí também. Por isso, quando alguma pessoa Exatamente. entra em contato comigo, que entra pelo Instagram, pelo WhatsApp, ou como que você faz? Eu ensino. Eu ensino de todo o coração. Por quê? Eu sei o quanto eu pastei, o quanto que eu sofri para falar. Você fala para você, o meu primeiro orçamento, ainda bem que foi para um amigo. Você vê, um amigo meu da faculdade, onde eu também não finalizei a faculdade, é uma loucura. E aí ele falou: Rodrigo, eu vou reformar minha casa para minha mãe, você faz um orçamento? Eu sem conhecimento nenhum de orçamento,
de falar com o cliente, porque até nisso nós temos que aprender, saber vender, saber falar, saber se portar. Eu coloquei assim, ó, fazer o drywall, né, material e mão de obra, e aí ele tinha me passado mais ou menos quanto que ele queria de iluminação. E aí eu coloquei no papel, no PDF, no caso. Acho que, se eu não me engano, foi R$ 15 por cada furação de spot. Eu não cobrei a elétrica no sítio, tipo assim, um pacote. Ah, o seu serviço vai ficar X. Eu, tipo, discriminei. Ah, 2 furos é 30. Ah, você quer colocar o perfil? É, mas não sei quanto. E eu fui discriminando. E o orçamento ficou um absurdo o valor. Ficou um absurdo. E aí ele, com toda a humildade, ele falou: você tá louco? Que orçamento que você me manda aqui, pô? E ele trabalha no hospital. Acho que ele é gestor do hospital. Então ele tem um conhecimento também. E aí ele me deu um toque, aí nós mudou o orçamento, conversamos, então pra você ver. Não foi a internet. Hoje tem cara na internet que ensina uma coisinha ou outra. Não tão a profundo. Mas se alguém entrar em contato comigo, Rodrigo, como que faz? Cara, eu ensino de todo o coração. Você cobra? Não, não cobro. Ó, já teve pessoas de Minas que eu ensinei a fazer. O cara me ligou de vídeo. Nunca vi o cara na vida. Começou a conversar comigo. Eu falei: meu, me ajuda a fazer um forro aqui na minha casa. Eu falei: me liga de vídeo. Ele me ligou de vídeo. A casa do cara era de Ponta Leite. Não era nem aquele sarrafo, era Ponta Leite. Eu falei: não, cara, dá pra fazer assim como que você quer. Ele foi fazendo. Meu, ficou legal. Pra você ver, hoje, ele não mora mais em Minas, isso faz um tempo. Ele veio pra São Paulo, se especializou. Ele começou a entrar na área da reforma agora. Por causa desses primeiros passos que, tipo assim, quando ele veio falar comigo, eu não viria as costas. Ó que importante o nosso papel. Pensou? Se Exatamente. ele falasse: ah, não, eu falo com você daqui a pouco, e nunca mais voltasse. O cara ia desanimar, não ia fazer o serviço na casa dele e não estaria onde que ele tá hoje, porque eu acompanho ele no Instagram ainda. Cara, Legal. E você fortalece lá os trabalhos dele? sim, na verdade, eu nunca tive contato físico com ele, de falar Não, do só pelo Instagram. Instagram ali e tal. Sim, aí quando ele posta alguma coisa, cara, eu sempre curto, sempre comento, porque isso também, querendo ou não, é parceria. E é um ponto também, já a gente encaminhando já para o final da nossa entrevista, Show. muitos que saíram, né, do início ali, do começo, que não era nada, e que hoje, graças a Deus, né, se destacou entre muitos, não dá esse fortalecimento. Sim, A gente se depara com muita gente que hoje está no topo, né, que graças a Deus conseguiu chegar lá, só que faltou humildade de clicar, é fortalecer, isso mesmo. colocar um emoji, é isso aí. Assim, e o pessoal pode perguntar: e você, fortalece? Cara, os pintores que eu vejo lá, pouquíssimo seguidor, mas eu sempre fortaleço. Tem um cara que me manda mensagem todo dia, o cara nunca me viu na É vida, isso assim, mesmo. pessoalmente, mas só Você pelo tem uma amizade fato. até forte, né? Amizade É. boa. Aí eu curto lá o trabalho do cara, o cara fica feliz demais, ele me manda áudio, texto que eu já repostei, perguntei se eu podia repostar a mensagem que ele me mandou no direct, só pelo fato de estar curtindo o trabalho dele, né, comentando o trabalho dele, e ele fala: cara, você que tá aí, eu acompanho teus trabalhos, eu me inspiro no teu trabalho, e você vir até a minha página e curtir, isso daí já para mim já ganhei o dia. Então a gente entende que é legal e é bacana e fortalece quem está ainda iniciando Isso mesmo. ou que está na caminhada com uma certa dificuldade, mas quando a gente vai lá, clica, dá um coraçãozinho, um like e comenta, isso daí já eles já se sintam honrados. Eles se sentem honrados por conta disso. É isso mesmo. E tem muita gente que nos olha, né, no Instagram e vê a gente como referência. Exatamente. Então, é igual as pessoas falam, né? Nós carrega uma bagagem e de referência, por exemplo, no Stories mesmo, quando a gente acorda de manhã, alguma coisa, meu, pode estar um turbilhão na nossa mente. Nós vamos lá, conversa. Eu gosto muito de ouvir podcast do Joel J, né? Outros podcasts também, mas quando ele fala alguma coisa que eu sei que, tipo, serviu pra mim, que ele fala vários tapas, que é muito bom, a gente precisa disso aí também, eu sempre compartilho. Por quê? Sempre tem alguém olhando a gente e às vezes precisa dessa palavra. Pode ser montador, pode ser um pai de família, pode ser alguma coisa, pode ser algum cliente, né? Que a gente tem É o clientes que que seguem mais a tem é gente. cliente. Então, a maioria é cliente.
Então, tipo, eu reposto, eu falo, eu converso, porque às vezes a pessoa, cara, tá desanimada, tá triste, fala, ah, mano, eu vou largar essa vida, mas aí às vezes, num clicar de olhos, ele olha lá alguma palavra nossa, ou a gente fazendo algo que ele fala, meu, putz, igual eu tô falando agora, você é grande, só basta você encontrar onde você quer chegar, onde você é o ápice, você é o limite. Não existe desafio que você não possa superar. É só você acreditar em você mesmo. Exatamente. Vai chegando ao final de mais uma entrevista. O Mundo da Tinta não para. A gente sabe que vocês queriam mais ouvir essa história Com certeza. fenomenológica aqui do nosso amigo Rodrigo, da empresa R9, mas também eu não posso deixar de encerrar e falar do nosso amigo Renan. Show. O Renan é fenomenológico também, é um cara sensacional. Quem é o Renan? O Renan é o que cuida da mídia, é o que faz as filmagens, Os é o bastidores. videomake mais cotado de São Paulo. O cara é sensacional, pô. Você tem que levar para sua obra. Vou deixar aqui embaixo o contato do Renan, o Instagram do Renan. Agende uma hora com ele, faça 1 hora, 2 horas, uma semana de gravação. Para evento, o cara é demais, cara, pro evento. Faz diferença, hein? Faz Faz. toda a Ah, uma diferença. filmagem, a gente tá falando filmagem em 4K. Você vai fazer um trabalho lá de drywall, numa casa grande, num condomínio fechado, ou que não seja, mas só o fato de você produzir em alta resolução, São. cara, já chama a atenção. Eu devia ter levado ele pra Maceió comigo, hein, cara. Deveria, deveria. Eu falei pra você, Caramba, leva hein. o Renan. Você não levou, Aí, ó. mas é isso aí. Rodrigão, Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe a sua caminhada, Deus abençoe a sua empresa, os seus passos. E até a próxima. E o mundo da tinta E a não, Renove, não para. não Ó. para. Se inscreve e até a próxima. Abraço, galera.